Então vamos lá? Bom, a verdade mesmo é que a gente vê todos os dias milhares de novas pessoas chegando na Bolsa de Valores. Isso é muito bom, mas essas pessoas chegam com pouca informação e com algumas carências ali. Eu decidi fazer um vídeo para exemplificar melhor como funciona a Bolsa de Valores e quais são os riscos reais envolvidos nessas operações aqui, para que algumas pessoas entendam que a Bolsa de Valores não é uma espécie de cassino, que é um lugar que você vai entrar ali e vai ter chance de ganhar dinheiro do dia para a noite, vai ficar multimilionário, ou que você vai falir e perder todo o seu dinheiro. A verdade é muito, mas muito menos emocionante que isso. Eu sei que você foi convencido ali por filmes com arremessos de anões e com o Leonardo DiCaprio fazendo sei lá o quê, e ou séries como Billions, que parece que a Bolsa de Valores é uma grande emoção, né? Que você fica ali o dia inteiro no seu computador vendo telas piscantes, mas não tem nada disso. Na prática aqui você clica num botão sentadinho ali e a coisa acontece mais ou menos ali sem que você precise fazer absolutamente nada. Então é simplesmente um mercado de negociação ali de participações em empresas. Não tem um grande atrativo. É como se fosse um supermercado que você vai para comprar carne, só que você faz isso online ainda e vai para comprar pedaço de empresa. Não tem nada de emocionante nisso, né? Você poderia até falar que a compra de carne é mais emocionante, porque você precisa sair de casa, encontrar ali às vezes o pedaço que você quer de carne e tal, aquela emoção. Às vezes não tem a carne na hora. Na Bolsa de Valores tem sempre as mesmas coisas ali disponíveis para você comprar. Você compra e vende a hora que você quiser, tá bom? Quem é sardinha raiz já vai deixar aquele like na confiança, porque sabe que o vídeo vai ser legal. Agora, se você é novo no canal, chegou agora aqui falando assim, cara, nunca vi esse cara na vida, já tá falando umas coisas estranhas, não deixa o seu like ainda e nem se inscreve. Na hora que você vê alguma coisa no vídeo que você falou assim, isso aqui me pegou, isso aqui, esse cara realmente falou uma coisa que me acrescentou alguma coisa, aí sim você pode se inscrever, aí sim você pode deixar o seu like. Por quê? Porque essa é a forma de eu saber que, cara, tô indo no rumo certo? Não tô indo nesse rumo, eu tenho que voltar pra cá, porque isso aqui não tá agregando nada pras pessoas. Não adianta você ficar se inscrevendo num canal aleatório se você não tá curtindo ali o que tá sendo passado só porque o cara é bonitinho e fica pedindo pra você fazer isso. Não faz sentido, tá bom? Então, eu vou te falar aqui 3 regras que vão te fazer nunca mesmo perder dinheiro na Bolsa de Valores. Então a primeira regra que a gente vai falar aqui é a diversificação. E quando a gente fala de diversificação, o que a maioria das pessoas pensam é o seguinte, olha, então eu não vou colocar todos os meus ovos na mesma cesta. Isso é muito comum, isso é um dos pensamentos mais comuns possíveis, isso é óbvio, né? Então em vez de pegar aqui e colocar todo o meu dinheiro numa empresa só, eu vou dividir às vezes aqueles 100 mil reais que eu tenho em 10 empresas, 12 empresas, ou aquele R$1.000 que eu tenho, eu vou comprar uma empresa aqui, no mês que vem eu compro outra e eu vou fazendo ali uma carteira diversificada. Essa é a etapa 1 da diversificação. Né? Esse é o princípio básico da diversificação. Mas diversificação é muito mais que isso. Diversificação não é só não colocar todos os ovos na mesma cesta. É não colocar também todas as cestas no mesmo lugar. Porque às vezes você pega aqui e fala assim, eu vou investir em Itaú, Bradesco, Nubank, Banco do Brasil, Banco Inter. Você investiu em 5 empresas ali completamente diferentes uma das outras. Só que elas estão dentro do mesmo setor. Então essas empresas, se tiver qualquer problema no setor bancário, elas vão se arrebentar ali. E muita gente acaba fazendo isso. Você investe, por exemplo, Banco do Brasil e investe na holding do Banco do Brasil de seguros, BBSE. Se der um problema no Banco do Brasil, a captação da BBSE de clientes vai ter problemas ali, a Banco do Brasil Seguridade. Então é muito importante você prestar atenção em que diversificação é essa que você está fazendo. Então, uma diversificação entre setores, uma diversificação às vezes entre empresas de diferentes ramos de negócio, uma diversificação às vezes entre países, uma diversificação entre diferentes classes de ativos. Então não adianta só você ter só ações, né? Ações nacionais e ações internacionais na sua carteira, ou só fundos imobiliários ali. Quanto mais você diversificar, quanto mais você tiver, assim, realmente diversificado entre diferentes tipos de ativos, diferentes setores e tal, menor a sua chance de perder dinheiro. E é claro que para diversificar, a gente tem que assumir uma posição que a maioria das pessoas não gostam. É uma posição de humildade. Diversificar significa que você não sabe aquilo que você está fazendo perfeitamente. Você não sabe, você não tem certeza perante ao futuro. Então, mesmo os maiores investidores do mundo, né, os maiores mesmo, os gestores de fundo e tudo, mesmo esses caras, eles acabam fazendo uma diversificação muito grande, porque isso impede, nos momentos de grande flutuação, que você perca dinheiro. Sem diversificar, é praticamente impossível se manter vencedor na Bolsa de Valores. E aí você vai falar assim,
Ah, Raul, mas Warren Buffett fala que diversificar é para quem não sabe o que está fazendo. Bom, ele fala isso mesmo. E aí já pensou na interpretação disso? Porque o que a gente sabe é que o Warren Buffett tem, sei lá, quantas centenas de posições montadas, né? Então será que ele não sabe o que está fazendo ou ele simplesmente mantém para ele essa humildade de não achar que sabe de tudo? Porque é muito importante, diversificar é para quem não sabe o que está fazendo. Eu não sei o que eu estou fazendo quando eu vou ali e compro uma empresa precificando ela a valores futuros. Você nunca está comprando uma empresa pelo valor que ela vale hoje, né? Você está comprando uma empresa pelo mercado que vai continuar existindo amanhã ou que vai existir no ano que vem. Imagina um cara que estava 100% concentrado no setor de turismo. Eu já nem gosto do setor de turismo, mas imagina um cara que estava 100% concentrado no setor de turismo em 2020. Ele não viu só essas empresas entrarem em crise ali, a cotação dessas empresas caírem. Ele viu várias dessas empresas quebrarem. Então, assim, é muito importante você levar a sério essa máxima da diversificação. Isso aqui vai te impedir de perder muito dinheiro. E aí, se você quiser estudar mais sobre a forma correta de diversificar, porque diversificar não é sair comprando tudo. Você pode tanto ir lá no meu Instagram, que tem aquele destaque, @RaulSena, né? Tem um destaque chamado correlação. Lá a gente explica bastante como diversificar da forma correta. E aqui também no YouTube tem um vídeo aqui. Mas lá do destaque tá mais bem explicadinho. Se você não tem Instagram, pode vir por aqui pelo YouTube. Mas se você tem Instagram, você vê lá, vai fazer mais sentido para você. A segunda coisa que a gente vai falar aqui, e aqui agora, cara, a gente já começa a entrar numa outra seara. Então, a gente vai falar da análise fria de empresas, porque existe o seguinte, o que é uma análise que eu considero uma análise quente? Uma análise quente ali é quando você está movido por uma emoção na hora daquela análise ali. Então você fala assim, eu gosto da empresa Coca-Cola, eu gosto muito da empresa Coca-Cola, eu vou escolher ali as ações da Coca-Cola para colocar na minha carteira. Antes de colocar as ações da Coca-Cola na minha carteira, eu vou dar uma olhada nos indicadores. Mas você repara que você já tomou a decisão de investir em Coca-Cola? Se você já tomou a decisão ali, quando você for analisar os números, o que você vai fazer é tentar falar que aquela empresa é maravilhosa. Você vai pegar, o ROI dela é X, isso aqui é X, tudo isso é muito bom. Aí você tem alguns dados relevantes, assim, o consumo de refrigerante caiu, a Coca-Cola está bem posicionada nesse mercado. Não, mas ela investe em suco e em água. Esse daqui aconteceu. Então você vai ficar encontrando justificativas para aquela empresa ser boa e não realmente fazer uma análise. Uma análise fria é aquela que você define os critérios a serem observados antes de pegar os números daquela empresa. Então é o seguinte, quais critérios eu levo a sério em uma análise? Você vai colocar ali, é isso que eu ensino para meus alunos, por exemplo, na UVP. Então eu vou definir vários critérios importantes. Quanto tempo essa empresa tem de mercado, a perenidade do setor, se a empresa é lucrativa ou não, há quantos anos, 10 anos de lucro eu quero, beleza. A empresa distribui dividendos, para mim isso é importante, analisei antes. Então eu vou colocar todos aqueles indicadores que são importantes para mim ali, né? Então eu vou definir ali aqueles indicadores, tudo que eu vou olhar em uma empresa, tanto indicadores quanto marca, força, tarará, se ela é a maior do setor, se não é. Cara, eu vou analisar absolutamente tudo que eu puder ali daquela empresa. Definir esses critérios, então, pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Na hora de analisar a Coca-Cola, você vai analisar a concorrente da Coca-Cola também, vai analisar todas as outras empresas e você vai ver, será que ela é a melhor do setor dela, a que mais pontua para mim? É a melhor nos critérios que eu defini friamente ou é a que eu mais gosto? E aí você vai fazer o seu investimento ali. Quando você tira, então, essa coisa de fazer uma análise muito autocentrada, de sei lá do que, de fazer naquilo que você acha que está certo, e você troca para aquilo que você sabe que está certo, isso muda completamente a sua carteira. Eu falo porque eu fui muito emocional nos meus primeiros anos de bolsa. Então, assim, eu gostava de uma empresa ali, eu escolhia aquela empresa e colocava na carteira. Eu consumia daquela empresa e eu colocava na carteira. Funcionou? Funcionou, porque eu segui outros critérios ali, algumas coisas funcionaram, outras não funcionaram tão bem, acabou se cobrindo e deu mais rentabilidade. Só que aquilo não era segurança que eu estava tendo ali, né? O que eu tinha na falsa sensação de segurança, porque na média as ações estavam dando certo. Então, se você quiser realmente analisar negócios, você não pode fazer essa análise, é muito baseada em achismo, muito baseada numa opinião pessoal que você tem acerca de um negócio. Você tem que fazer baseado em números, baseado na realidade, baseado em critérios definidos antes da sua análise e não depois da sua análise. Você até pode descobrir informações ali que te ajudem. Essa informação aqui que ela está investindo em tal lugar eu não sabia. Por exemplo, isso aqui conta para mim positivamente. Tudo bem, mas isso não tem a ver com os critérios que eu defini anteriormente, né? Então isso não muda a minha opinião sobre a empresa. É uma empresa que eu acho interessante, mas não vou investir. Por quê? Porque não passa nos meus critérios eliminatórios. Se a empresa tem um histórico de corrupção muito grande, eu não invisto. Então pronto. Não importa que essa empresa tenha um histórico de corrupção muito grande, então porque eu gosto dela. Vai vacilar. Então isso aqui te impede de perder dinheiro na bolsa de valores, porque você definir antes, você vai estar muito mais confortável. E a terceira regra, e assim, essa é uma das principais regras e é uma das menos entendidas pelas pessoas do mercado,
não vender. Se a análise de ações foi bem feita, se você analisou tudo isso, está bem diversificado e tudo, a hora certa de vender uma ação é praticamente nunca. Se você fez tudo muito bem feito, as outras etapas muito bem feitas, e você chegou no momento que a ação está caindo 50%, 70%, 80%, se a análise foi bem feita, você vai ter que aportar mais. Não tem jeito. Ah, Raul, mas dessa forma eu posso estar investindo numa empresa que corre o risco de quebrar. É para isso que serve, junto com isso, o limite de risco que você está disposto a correr. Então você vai definir, 2% da minha carteira vai estar nessa empresa. Cara, faça chuva ou faça sol, vai ter 2%. Caiu, você vai pôr. Raul, e se ela estiver quebrando? Eu vou continuar comprando ali enquanto os fundamentos se mantêm. Agora, se a empresa mudou de ramo, se ela mudou de atividade, se ela entrou no histórico de corrupção, se ela entrou em alguma situação grave, é claro que eu não vou ser o louco lá que vou ficar comprando. Ah, Raul, mas dessa maneira, se eu tivesse investido em Blockbuster, se eu tivesse investido em MMX ali, eu teria perdido dinheiro. Exato, mas é porque você não fez uma análise fria de indicadores, porque qualquer pessoa que tivesse uma análise prévia, ela não conseguiria passar essas empresas nesse filtro. Por mais que ela acreditasse no projeto e tudo mais, ela não conseguiria passar essa empresa nesse filtro. Que filtro seria esse, né? Uma empresa que não tinha lucro, uma empresa que não tinha operação, uma empresa que não tinha nada. Então você ia investir nisso como? Aí você teria investido um capital ali numa empresa de altíssimo risco, esse seria um capital muito menor do que o capital que você tem nas outras coisas. Uma perda não vai destruir sua carteira, uma perda não vai estragar os seus investimentos. É natural que o investidor de vários anos tenha ali erros nessa jornada dele. Se você quiser evitar completamente os erros, você vai sempre perder dinheiro. Então, a história de um cara muito importante para o Brasil, é muito legal você ler, o livro 100 Dias Entre Céu e Mar, é do Amir Klink, é um cara que é um navegador, não tem nada a ver com bolsa de valores, mas esse cara tem um conceito muito legal. Ele tomou a decisão de fazer a travessia do Atlântico num barco a remo, tá? Nunca nenhum brasileiro tinha feito isso, nunca ninguém no mundo tinha conseguido fazer isso com realmente eficácia. Várias pessoas que tentaram antes dele acabaram morrendo ali nessa jornada. Quando ele foi fazer isso, quando ele tomou a decisão, né, de embarcar lá na costa da África ali, e sair aqui do outro lado, o que ele fez foi pensar no barco. E o que você pretende com um barco desse? O que matava a maior parte das pessoas era um barco que tombava. O barco tombava, acabava matando ali os navegadores, né? Porque ele não conseguia, as coisas molhavam, os suprimentos molhavam, aquela coisa se destruía ali, ele não conseguia se recuperar, acabava falecendo ali no meio do oceano, perdido para sempre, não conseguia continuar a viagem. O que ele fez foi, inicialmente ele pensou em criar um barco que não tombasse. Então ele pensou, vou criar um barco intombável, começou a estudar, tarará, ele não era engenheiro, conversou com um monte de gente, tentou criar esse barco que não fosse possível de ser tombado. Quando ele percebeu que era impossível fazer um barco que não fosse possível de ser tombado, porque se esse barco tombasse ele ia ter muita dificuldade de virar de novo, ele teve a ideia que salvou a vida dele e fez ele ser bem sucedido nessa missão. Ele pensou em criar um barco que fosse feito para capotar. Então, diferente dos outros barcos, ele era feito para capotar. Se você já previa aquela tragédia que podia acontecer, aquele barco ia capotar várias vezes, ele vai chegar aqui capotando, não tem problema, vai capotar várias vezes, só que vai chegar. Isso fez com que ele chegasse à costa do Brasil. É genial e é exatamente isso que você precisa criar quando você vai ir para um rumo de uma carteira que você quer passar a vida toda com ela. Você não vai tentar não perder dinheiro, você vai fazer uma carteira preparada para perder dinheiro dentro dessas áreas ali. Por quê? É impossível perder dinheiro na Bolsa de Valores como um todo, se você seguir esses critérios, mas não numa posição individual, não às vezes em 10 posições individuais. Você pode perder em 10 e pode ganhar muito naquelas que você colocou. Por quê? Porque você se protegeu, você seguiu ali os fundamentos, você observou eles e você não vendeu as ações, mesmo em momentos em que as pessoas estavam muito desesperadas, mesmo em momentos que aquilo parecia que ia dar merda. Então, se você quer ter a oportunidade de ganhar muito dinheiro na Bolsa de Valores, você vai ter que entender pelo menos essas 3 regras aqui. Agora, se você chegou até aqui e falou assim, putz, beleza, entendi, mas eu quero saber por onde que eu começo a estudar isso profundamente. Assim, cara, eu queria realmente pegar um manual e estudar, não só bolsa como investimento, de modo geral, diversificar ações internacionais. Eu queria também estudar investimentos de renda fixa, que são grandes aliados, hoje pagando mais de 13% ao ano. Como que eu posso me aproveitar disso? Fenômenos como marcação a mercado, como é que eu posso aproveitar disso para realmente preparar uma carteira com muita antifragilidade, com muito criteriosa mesmo, que vai me levar daqui para os meus 60 anos, né? É que eu posso tocar ela a vida inteira, até mais, né? Até a minha morte ali, vender só na hora que eu quiser viver de renda. Então, se você quiser aprender a fazer isso, auvp.com.br é a minha escola de formação de investidores. Você vai fazer o curso ali em 8 semanas, depois dessas 8 semanas, são um curso por semana, depois de 8 semanas você aprendeu tudo que você precisa saber sobre investimento, nunca mais precisa me ver na vida, e é isso, tá? Então é isso que a gente tem ali, entrega liberdade. Raul, por que eu vou acreditar nisso, né? Por que a UVP é diferente das outras coisas que eu vi na vida? A UVP é a única escola de investimento hoje do Brasil que oferece 100% do dinheiro de volta se você não aprender a investir depois dessas 8 semanas.
tá bom? Então é isso, um beijão, até o próximo vídeo.